E para respondermos, irmãos, esta palavra que fazes tu por mim, nessa noite nós vamos ministrar sobre a necessidade de todos nós estarmos servindo ao Senhor, usando os nossos dons. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo número 6. Nós vamos ler do 1 ao 7. Dando sequência nessa ministração no livro de Atos, de onde estamos tirando alguns princípios, conceitos, verdades bíblicas para, como igreja, nós crescermos, expandirmos e cumprirmos o nosso chamado ministerial. Podemos aprender preciosas lições da palavra do Senhor a partir desse texto de Atos dos Apóstolos. Leamos juntos o capítulo 6, versículo 1 ao versículo número 7. Eu leio a tradução da Bíblia Viva, diz assim a palavra de Deus: Porém, com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios de descontentamento. Como que pode? Uma igreja crescendo e galera murmurando, galera descontente. Aqueles que só falavam grego queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas como às viúvas que falavam hebraico. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes. Nós devemos gastar o nosso tempo com a pregação e não dirigindo o programa de distribuição de alimentos, disseram eles. Portanto, procurem entre vocês mesmos, queridos irmãos, e escolham 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, que sejam bem considerados por todo mundo, e nós colocaremos esses servos de Deus a cargo deste assunto. Então, poderemos gastar todo o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino. Isso pareceu razoável à assembleia toda, e eles elegeram estes: Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica e que se havia tornado cristão. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e abençoaram a todos eles, colocando as mãos em suas cabeças. A mensagem de Deus era pregada em círculos que se alargava cada vez mais, e o número de discípulos aumentava enormemente. Em Jerusalém, muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Todos devem servir usando os seus dons. Ou seja, cada um deve fazer a sua parte na igreja, no corpo de Cristo e no reino de Deus. O texto começa, meus irmãos, com uma referência de crescimento. A palavra diz: porém, com a rápida multiplicação dos discípulos. Essa tônica ela está presente aqui no livro de Atos. Há sempre uma referência sobre o crescimento, a multiplicação, o número de pessoas aumentando cada vez mais. E a partir do momento em que a igreja cresce numericamente, a igreja se torna relevante, a igreja expande as suas fronteiras, o inimigo também se levanta para frustrar esse crescimento e essa expansão. Capítulo 5, nós falamos no domingo anterior sobre a atitude de Ananias e Safira, uma atitude de hipocrisia, de mentira, de enganação, porque aqueles 2 corações foram motivados pelo diabo para trazer então no seio de uma igreja emergente a hipocrisia, e a hipocrisia com certeza traria danos irreparáveis para aquela igreja. Agora nós vemos mais uma nota de crescimento, e percebemos aqui mais uma situação que poderia trazer frustração para aquele ministério até então, um ministério
profícuo, ou um ministério que se expandia. Com a rápida multiplicação, houve murmuração. E sempre, meus irmãos, que a igreja estiver caminhando na direção, no caminho, ou fazendo a coisa certa, pode ter certeza, o inimigo se levanta para frustrar esse crescimento e esse ministério. Então, com o crescimento vieram as queixas. Aquelas pessoas, aqueles cristãos de origem grega, eles começaram a reclamar de que as viúvas dos judeus de origem hebraica ou de fala aramaica estavam recebendo, na minha tradução, um pouquinho mais de alimento do que aquelas viúvas. Isso gerou um certo descontentamento. Uma igreja que estava se desenvolvendo, se expandindo, agora começou a haver murmúrios, bochichos, falações, reclamações por conta de algo material, a distribuição diária de alimentos. Então, o problema foi trazido aos discípulos, aos apóstolos, e eles imediatamente trazem uma solução para aquele problema. Eles convocam então a igreja e dizem assim: olha, vamos escolher alguém para fazer isso, para distribuir esses alimentos. E ele coloca então o próprio povo para escolher dentre o próprio povo pessoas capazes de fazer essa distribuição. Então a solução estava dentro da própria igreja. Os próprios irmãos que estavam ali naquela igreja eram a solução para poder resolver aquela situação. Porque os apóstolos tinham uma prioridade, irmãos. Qual que era a prioridade deles? Qual era a prioridade dos apóstolos? Eles queriam se dedicar à pregação, e ao ensino, e à oração. Até então estava sobre eles o distribuir os alimentos, o distribuir aquelas necessidades que as pessoas tinham. Mas eles entenderam nesse momento de que era prioritário para eles se dedicar ao ministério da palavra, ao ensino, à oração, e poder então franquear esse serviço a outras pessoas da comunidade cristã. E é interessante que o texto fala que 7 homens dignos de confiança, cheios do Espírito Santo, sábios, foram escolhidos para fazer isso. Escolhidos para fazer essa distribuição. Eles consagraram esses homens, a esse ministério, oraram, colocaram as mãos sobre eles, e eles puderam então fazer isso. E a palavra termina no verso 7 com uma nota de aprovação e de solução cabal daquele problema. Porque a nota do versículo 7 é que muitas pessoas continuavam se convertendo, a palavra se expandia, os sacerdotes agora estavam se convertendo, e a igreja continuou o seu curso natural de crescimento e de expansão. Por quê? Porque mais um problema foi resolvido naquela igreja. Quando nós, irmãos, administramos os problemas, a igreja, ela cresce. Há um texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, que eu quero ler esse texto com os irmãos nessa noite. 1 Pedro, capítulo número 2, versículo 5. Porque esse texto, ele basicamente vai resumir um pouco da ideia da nossa mensagem desta noite. E a ideia que está aqui, meus irmãos, é justamente a necessidade de nós entendermos o sacerdócio universal de todos os crentes. Quando os apóstolos reúnem a igreja e dizem assim: olha, se está precisando um serviço mais eficiente, nós não queremos ser detentores, nós não queremos ser acumuladores, nós não queremos ser aqueles que fazem tudo. Nós queremos dividir com a igreja o privilégio de servir e de ser útil na obra do Senhor. E a igreja então ela se expande, ela se solidifica com essa percepção de que todos os crentes podem ministrar, todos podem servir, todos são úteis, todos devem trabalhar, todos devem se envolver. 1 Pedro capítulo 2, verso 5: e agora vocês se tornaram pedras vivas da construção para Deus utilizar na edificação da sua casa. E o que é mais, vocês são sacerdotes santos. Portanto, cheguem-se a Deus
vocês são aceitáveis a eles por causa de Jesus Cristo, e ofereçam-lhe aquelas coisas de que ele se agrada. Verso número 9. Mas vocês não são assim, pois vocês foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do reino, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Há uma tradução que diz: mas vós sois sacerdócio santo, nação eleita. Amados, nesse texto Pedro está trazendo para nós a verdade bíblica que foi esquecida pela igreja ao longo da sua história. Pedro está trazendo à nossa memória a verdade de que cada pessoa convertida tem o dever de ser ativo no serviço ao Senhor por meio do exercício dos seus dons espirituais. A igreja evangélica perdeu essa percepção, essa perspectiva do sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja, ela se amoldou a um sistema romano, a um sistema de clérigos e leigo, aonde há um grupo capacitado, instruído e apenas aquele grupo autorizado a ministrar. E então as pessoas, a massa, é uma massa que apenas recebe, porque eles não podem ministrar, não são sacerdotes, não foram separados, não foram ungidos, não foram treinados para isso. A igreja evangélica hoje, ela ainda segue esse sistema de ministério. Um grupo autorizado ou consagrado ministra e a grande massa apenas recebe. Mas não é isso que Deus estabeleceu na sua palavra, não é isso que a igreja primitiva nos ensina. A Bíblia nos aponta para a necessidade de cada um servir no exercício dos seus dons, para não sobrecarregar a liderança ou a um grupo pequeno de irmãos. Nisto, meus irmãos, consiste o sacerdócio universal de todos os crentes. Significa que todos nós, todos aqueles que foram salvos por Jesus, tem em si a autoridade, a consagração e a legitimidade para ministrar, para servir, para trabalhar para o corpo de Cristo. Nós precisamos recuperar esse princípio. Todos devem servir usando os seus dons espirituais. Olhando para o texto de Atos capítulo 6, nós podemos ver no versículo 1, algo que precisamos amadurecer, algo que nós precisamos aprofundar. E uma verdade, irmãos, para nós como igreja: o serviço de todos evita reclamação na igreja. Se bem que na nossa igreja ninguém reclama de nada. Na nossa igreja, nós não temos esse hábito de reclamar, de que falta alguma coisa, de que alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar, ou a gente poderia fazer algo, servir algum ministério, algum serviço, enfim. Ainda bem que na nossa igreja não tem reclamação e não tem murmúrio, como havia na igreja de Atos. Houve murmúrio e descontentamento. Graças a Deus que na nossa igreja isso não existe. Amém? Misericórdia. Nós sabemos que tem. Nós sabemos que nós reclamamos, nós murmuramos, nós nos queixamos, né? Então, meus irmãos, o serviço de todos vai evitar a murmuração e a reclamação. Porque a igreja, ela enfrentou isso. A igreja cresceu, mas houve murmuração e descontentamento. Então, os apóstolos precisaram resolver essa situação. Poder trabalhar dentro dessa perspectiva. Aquilo que era para ser uma bênção, o crescimento, também proporcionou uma abertura para a reclamação, para o murmúrio. Muita gente, muitas pessoas precisavam de alimento, as viúvas, e aí então a igreja começou a abrir mais uma vez uma lacuna para descontentamento.
Era dever da igreja sustentar as viúvas. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, de 3 a 16, Paulo escreve sobre isso. Era uma responsabilidade da igreja suprir as necessidades das viúvas genuínas e verdadeiras. Aquelas mulheres anciãs, cujo provavelmente os maridos já haviam morrido, e elas talvez não tinham mais os seus filhos, estavam desamparadas. Então cabia à igreja suprir as necessidades dessas viúvas. E o problema, irmãos, não era a captação de recursos. O problema aqui era a distribuição dos recursos. Os recursos haviam em abundância ou em necessidade. O problema que está aqui é justamente nessa parte de distribuição. E como que esse problema foi resolvido? O problema foi resolvido através da delegação. Os apóstolos que estavam encarregados de fazer isso, eles simplesmente elegeram outras pessoas e disseram: ó, querido, faz isso, vai lá, distribui, ajuda, fica responsável por isso, e nós vamos continuar ministrando a palavra. Então a delegação, o chamado, a abertura para o serviço de todo mundo é o que vai fechar as lacunas e vai então promover a paz dentro da nossa igreja. E aonde estava a solução do problema? Na própria igreja. Eles não trouxeram diáconos ou pessoas de fora para administrar. Eles não foram buscar gente de outro lugar. Eles disseram: olha, reúnam todo mundo e escolham entre vocês. A solução do problema está aqui. As pessoas estão aqui no nosso meio. É somente a gente identificá-las e autorizá-las e então convidá-las para fazer esse trabalho. Pessoas com habilidade, pessoas com capacitação espiritual para resolver aquele problema momentâneo. A maior parte das reclamações e descontentamentos da igreja hoje é devido à negligência de parte do corpo que não coloca os seus dons a serviço do Senhor e em benefício da igreja. Meus irmãos, se há murmúrio, se há reclamação no nosso meio, por coisas que não estão sendo feitas, algumas situações que poderiam ser feitas melhores, talvez a justificativa para isso é que quem poderia fazer aquilo está se omitindo e não está fazendo o que poderia fazer. Imaginem o pastor fazendo a decoração da igreja, que beleza que ia ficar. Imagine o pastor cantando no ministério de louvor, que som agradável vocês iriam ouvir. Será que ia ficar tão bom? Talvez não. Então, por isso, meus irmãos, quando nós identificamos uma lacuna, quando nós percebemos uma situação que pode ser melhorada, nós precisamos então, além de talvez apontar isso, mas também ser parte dessa solução. Escolham entre vocês homens capacitados para fazer aquilo. Porque quando nós nos envolvemos com o ministério, nós também trazemos as soluções. Se todos servissem, haveriam menos falhas no ministério e menos reclamação. Se todos se colocassem à disposição do Senhor no exercício dos seus dons, irmãos, haveriam menos lacunas possíveis de serem motivos de descontentamentos na igreja. As reclamações podem surgir em duas situações. Quem está servindo monopoliza tudo e não deixa espaço para ninguém mais trabalhar. Esse é um erro que talvez, muitas vezes, a liderança, quem está à frente, comete. A pessoa quer abraçar, ela monopoliza tudo. Como diz na linguagem popular, ela cobra o escanteio e corre na área para cabecear a bola. E isso também impede muitas vezes de pessoas chegarem e oferecerem os seus dons e se colocarem à disposição, porque quem está servindo não abre, não deixa, ele quer fazer tudo, monopoliza tudo, ou quem não está servindo se acomoda e deixa tudo para que os outros façam. Então essas duas variantes elas podem acontecer. Quem está à frente monopoliza tudo e quem não está envolvido simplesmente se acomoda e deixa os outros que façam. Mas, queridos, como igreja, nós precisamos
é entender que cada cristão tem o seu lugar no corpo de Cristo. Cada um de nós tem a sua função, o seu lugar. Cada um de nós tem o seu ministério. Cada um pode desenvolver os seus talentos, os seus dons. Quem se omite e quem negligencia o seu chamado está pecando e causando prejuízo para a igreja. A omissão de colocar os nossos talentos, os nossos dons e as nossas habilidades gera, irmãos, prejuízo para a igreja, para o ministério, para o corpo como um todo. Todos são chamados a servir, todos devem servir. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós precisamos, amados, entender essa verdade. O serviço de todos vai evitar a reclamação e o descontentamento na igreja. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Segunda questão para a gente refletir, versículo 2 e o versículo número 4. A segunda questão para nós pensarmos nessa noite é: o serviço, ele deve ser feito com excelência. O serviço deve ser feito com qualidade. O serviço deve ser feito com dedicação. Não, como há uma expressão também, fazer nas coxas, fazer de qualquer jeito. Fazer somente por fazer. Versículo número 2. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes. E olha o que os apóstolos falam: nós devemos gastar o nosso tempo com a pregação e não dirigindo o programa de distribuição de alimentos. Será que os apóstolos eram tão orgulhosos de que eles pensaram assim: nesse negócio de distribuir alimento para a viúva, isso aqui não é algo que está ao nosso alcance, nós somos apóstolos, nós temos que fazer aquilo que é mais importante. Não foi por isso, irmãos, que eles elegeram aqueles 7, porque eles não se achavam talvez à altura de fazer aquele serviço, ou fosse um serviço indigno. Não é isso. Versículo número 4. Então poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino. Sabe por que os apóstolos deram essa palavra? É porque eles tinham a percepção de que eles tinham que fazer o melhor que eles poderiam. Eles tinham a percepção de que eles poderiam e deveriam pregar com toda a excelência, com toda a qualidade. Eles deveriam investir tempo na oração com excelência e com qualidade, e também no ensino. Se eles dividissem o tempo deles, a função deles, em pregar, em ensinar e orar, e além disso distribuir os alimentos, ia continuar acontecendo o que já estava: reclamação e murmuração. Porque eles não estavam fazendo bem o quê? Uma coisa: a distribuição de alimentos. Por isso que houve murmuração. Porque até então tudo isso estava concentrado aos apóstolos. E eles, mesmo sendo apóstolos, começaram a ser ineficientes na distribuição. Aí houve o quê? A murmuração. Então eles convocam a igreja, eles reúnem os discípulos e dizem assim: olha, nós precisamos continuar fazendo com excelência, ou pregando com excelência, ensinando com excelência e gastando tempo na oração. Eles entenderam, irmãos, que eles não poderiam fazer de qualquer jeito. Eles precisavam fazer o seu melhor. Então eles elegem aqueles homens para distribuir os alimentos, para que eles pudessem se dedicar e fazer o melhor na pregação, na oração e no ensino. Eles sabiam que no meio da igreja havia pessoas capazes. Não que distribuir o alimento para as viúvas era um serviço inferior, mas eles entenderam que haviam pessoas no meio da congregação que poderiam fazer melhor do que eles aquele trabalho de distribuição, fazer aquilo com excelência, fazer com mais qualidade, a ponto de não abrir brecha para murmuração. Em 1 Coríntios 12, Efésios 4, Paulo fala sobre os dons, e Paulo fala sobre o corpo. Ele fala que cada um de nós tem o seu lugar no corpo de Cristo. Mas é no livro de Efésios,
ou de Romanos, perdão, no capítulo número 12. E eu quero ler esse texto com a igreja. Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 8. É nesse texto que o apóstolo Paulo aponta, meus irmãos, para o exercício com qualidade e com excelência dos nossos dons. Em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, de 11 a 13, ele fala sobre os dons, a diversidade. E ele fala que esses dons e essa diversidade, eles são dados pelo Espírito Santo para o benefício da própria igreja. Mas é aqui em Romanos que ele traz essa percepção de não apenas fazer, não apenas exercer os dons, mas fazer da melhor forma possível. Romanos capítulo 12, verso 4. Pois, tal como existem muitas partes em nossos corpos, ele está continuando esse assunto de cada um tendo o seu lugar no corpo de Cristo. Assim também é com o corpo de Cristo, todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo, porque cada um de nós tem um trabalho diferente a executar. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um precisa de todos os demais. Verso número 6. Deus deu a cada um de nós a habilidade de fazer bem determinadas coisas. Assim Deus deu a vocês a capacidade de profetizar. Então profetizem sempre que puderem, tantas vezes quanto a sua fé seja bastante forte para receber uma mensagem de Deus. Verso 7. Se tiverem o dom de prestar o serviço aos outros, então sirvam bem. Se alguém é professor, faça um bom trabalho de ensino. Se é pregador, veja que os seus sermões sejam enérgicos e proveitosos. Se Deus lhe deu dinheiro, ajudem aos outros com generosidade. Se Deus lhe deu capacidade administrativa e os fez responsáveis pelo trabalho dos outros, tomem esse encargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com disposição cristã. Então percebam aqui, irmãos, que para cada dom, Paulo ele coloca um adjetivo de qualificação. Se você tem a habilidade de fazer, faça bem, sirva bem, um bom trabalho, com generosidade, com seriedade, com disposição. Ou seja, ele está dizendo para a igreja, olha, não façam de qualquer jeito, não sirvam de qualquer jeito, façam o melhor que vocês puderam. E dentro desse contexto, ou contextualizando o profeta Jeremias, talvez não seja bem esse contexto, mas Jeremias 48:10, Jeremias fala: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou com negligência, com frouxidão, com engano. A palavra aqui, relaxadamente, no hebraico, tem essa ideia de fazer com negligência, fazer com frouxidão, ou fazer com engano. Enfim, meus amados, não basta servir, é preciso servir com excelência. É preciso fazer com excelência, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Nós não podemos apenas servir por obrigação, ou porque não tem ninguém fazendo, então eu vou fazer aquele negócio lá, para que não fique sem fazer, vou fazer de qualquer jeito. Amados, Deus não quer que nós façamos de qualquer jeito. Devemos refletir se estamos sendo servos bons e fiéis. Mateus 25, 21 a 23, há uma palavra de Jesus nesse sentido: servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Refletir se nós estamos dando o melhor da nossa parte para servir aos irmãos através dos dons. Porque quando eu coloco o meu dom a serviço, meus irmãos, não é para mim, é para o outro, é para a igreja. Se eu presido, se eu profetizo, se eu ensino, se eu oferto, se eu consolo, não é para mim, é para a igreja. O exercício dos dons é para o benefício da igreja, do corpo, e não individualmente. Então nós temos que refletir se estamos fazendo, e aquilo que estamos fazendo se é o nosso melhor. Ou talvez se nós não estamos servindo, estamos fazendo de qualquer jeito, estamos sendo negligentes. Enfim, a reflexão aqui é:
Estamos servindo? Amém. Continue servindo, mas procure dar o seu melhor. Não estou servindo, querido. Você tem a capacidade, você tem a habilidade, você pode, porque o Espírito Santo está na sua vida. Terceira ideia, para nós fecharmos essa reflexão. Capítulo 6 de Atos, verso 3, verso 5 e o verso 8. O serviço, ele vai evitar reclamação e murmuração na igreja. Quando cada um de nós coloca o seu dom à disposição, o seu talento à disposição, nós evitamos essas lacunas. Quem tem o dom de enfeitar a igreja, que nem assinar, enfeita a igreja. Não está mais agradável a nossa igreja? Quem tem esse dom faz isso. Quem sabe cantar e tocar, toca e canta. Então, meus irmãos, no nosso meio, espaço para cada um exercitar o seu talento, o seu dom e a sua habilidade. E quando nós fazemos isso, colocamos à disposição, a gente vai fechando lacunas, a gente vai fechando brechas. E a igreja ela vai sendo mais excelente. Então temos que colocar o nosso serviço à disposição, fazer o nosso melhor. E a terceira questão para a nossa reflexão é: o serviço exige algumas habilidades. E eu acrescento para os irmãos, habilidades espirituais. Verso 3, Atos número 6. Portanto, procurem entre vocês mesmos, queridos irmãos, e escolham 7 homens, não qualquer homem, não qualquer pessoa. 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, que sejam bem considerados por todo mundo, ou com bom testemunho. Pessoas que deem um bom testemunho. Lá no versículo número 5, diz que eles escolheram Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo. E lá no versículo 8, quando fala de Estevão, também fala que Estevão era um homem tão cheio de fé e do poder do Espírito que ele fazia milagres espantosos. Então, irmãos, o serviço exige habilidades, reticências espirituais. O pedido dos apóstolos foi para escolherem 7 homens com algumas características, e essas características são basicamente qualidades espirituais. Quais são essas características? Sábios. Deveriam ser homens cheios de sabedoria, de inteligência, usar o seu conhecimento, pessoas com essa habilidade. Deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, completo, preenchido, derramados, entregues à direção do Espírito. Terceira, deveriam ter um bom testemunho. A palavra testemunho aqui tem a raiz de martírio. Pessoa que tinha uma boa conduta, uma pessoa que poderia dar então esse bom testemunho naquele meio, naquele contexto. Deveria ser um cristão. Quando fala sobre Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica e que havia se tornado cristão. Então não poderia ser uma pessoa não crente, tinha que ser uma pessoa genuinamente convertido. E o quinto adjetivo que eu coloco aqui, cheio de fé. Então quando eles recomendam que fossem escolhidos homens sábios, cheios do Espírito, com bom testemunho, crentes genuínos e cheios de fé. Então esses homens, eles iriam com essas qualificações desenvolver aquele ministério. E aqui, meus irmãos, não estou dizendo que as qualificações humanas, elas podem e devem ou têm que ser desprezadas. Não estou dizendo que o critério, ele não possa levar em conta a habilidade humana, quando eu digo que deveriam ser habilidades espirituais. Eu estou dizendo que a primazia tem que ser espiritual. Quando nós temos que escolher alguém, ou quando alguém vai se dispor a um ministério, primeira coisa, habilidades espirituais. Quando se trata do serviço a Deus, o primeiro critério é espiritual. Infelizmente, quando nós pensamos em pessoas para desenvolver alguns ministérios, ou fazer algumas habilidades, ou fazer algo na igreja, infelizmente, talvez nós ainda erramos por pensar em pessoas, ou eleger pessoas
que tenham habilidades meramente ou primariamente humanas, e não habilidades espirituais, capacitações humanas e não capacitações espirituais. Não estou dizendo, meus amados, de que a habilidade humana não possa ser colocada a serviço do reino de Deus, mas esse não é o critério principal. Paulo, os apóstolos aqui, melhor dizendo, não falaram, escolham homens com curso superior, com PhD, com bacharel, com diploma, e me apresentam esses currículos para que a gente possa avaliar toda a capacitação humana e aí ver se eles são dignos de fazer aquele ministério. Não. Escolham homens sábios, cheios de fé, bom testemunho, crentes genuínos, para que eles possam fazer esse testemunho. E meus irmãos, e quando nós encontramos homens com habilidades espirituais, mas que têm uma formação humana também, aí é show de bola, aí é o tudo, é o ideal. É o ideal. Um exemplo clássico, quando se vai trabalhar com crianças, ou ministério infantil, quem a gente pensa para trabalhar com o ministério infantil da igreja? As professoras. Por quê? Elas têm curso de pedagogia, elas têm formação pedagógica, elas aprenderam na faculdade a como lidar com criança. Então, para o ministério infantil, nós logo pensamos em colocar as professoras. E a partir dessa habilidade humana, primeiramente, a gente acaba às vezes falhando em escolher pessoas com habilidades espirituais. Essa formação humana potencializa o serviço, mas não deveria ser algo determinante para a escolha do cargo ou da pessoa para fazer aquele serviço. Quem vai administrar as finanças da igreja? O tesoureiro da igreja tem que ser alguém que tem formação em administração ou em contabilidade. Nem sempre um bom, ou a pessoa que é um contador ou que tem um curso de administração, talvez vai zelar pelo dinheiro da igreja. Só para a gente pensar, meus irmãos, nesses exemplos. O fato é, para nós concluirmos, se a pessoa não for salva, não for regenerada, não tiver um compromisso com Jesus, se a pessoa não for salva, não for regenerada, não tiver um compromisso com Jesus, ela pode ter o melhor currículo, ela pode ter a melhor formação, ela pode ter todos os cursos possíveis, mas ela não vai servir com a excelência que Deus espera. Porque a base para o ministério são habilidades espirituais. Ou talvez ela nunca se envolverá em algum serviço na igreja. Não é difícil nós encontrarmos pessoas com um currículo, com formação, com habilidades, mas que nunca se envolveram em nenhum ministério na igreja, porque talvez essa pessoa não é convertida, não é uma pessoa cheia de fé, não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não dá um bom testemunho. E então nós temos muitas habilidades humanas que estão colocadas de lado, porque não há naquela vida habilidades ou qualificações espirituais. O texto começa e termina com a mesma ênfase: o número de discípulos aumentava. O crescimento numérico revela a saúde espiritual daquela igreja. Irmãos, crescimento numérico revela a saúde espiritual. Quantidade é fruto de qualidade, qualidade gera quantidade. Nós não podemos nos enganar, dizendo assim: não, pastor, mas nós somos uma igreja pequena, mas nós temos muita qualidade, por isso nós somos pequenos. Irmãos, isso é conto da carochinha. Se nós temos qualidade, nós temos que mostrar essa qualidade com quantidade. O texto começa com a ênfase: o número de discípulos aumentava, e esse crescimento nada mais era do que a saúde espiritual daquela igreja.
Lá não entrou a hipocrisia com Ananias e Safira. Lá os apóstolos não deixaram espaço para murmuração. Eles já colocaram aqueles homens para servir os alimentos, porque eles precisavam continuar com aquela saúde espiritual para que a igreja pudesse continuar crescendo. Era uma igreja marcada, vamos recapitular, pela oração. Primeira qualidade da igreja. Era uma igreja marcada pela comunhão, segunda qualidade de uma igreja saudável. Era uma igreja marcada pelo exercício do poder e da autoridade do Espírito. Era uma igreja marcada com um testemunho incessante. E era uma igreja que tinha o temor a Deus. E hoje nós acrescentamos mais um princípio nessa lista. Era uma igreja que servia com seus dons espirituais. 6 princípios para que nós como igreja possamos amadurecer: oração, comunhão, autoridade, testemunho, temor a Deus e exercício dos nossos dons. A vontade de Deus para nós como igreja é que todos sejam servos. Sacerdócio universal de todos os crentes, todos são servos. Que Deus possa, através desses servos, usar os dons desses servos e eles colocar esses dons com excelência, para que isso possa gerar crescimento no corpo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A vontade de Deus é que todos sirvam, que todos coloquem à disposição os seus dons e os seus talentos. Todos devem servir usando os seus dons. Ou talvez simplesmente como nós temos aqui, vivendo o nosso ministério. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, nós queremos nessa noite reconhecer, em primeiro lugar, que nós temos sido negligentes ou falhos em viver o nosso ministério ou em exercitar os nossos dons, ou em simplesmente colocar à disposição do Senhor as nossas habilidades espirituais. Pai, nós queremos nessa noite reconhecer que como igreja nós estamos falhando no exercício dos dons. E queremos, ó Pai, através disso nos colocar à Tua disposição. Usa-nos como instrumento. Desperta em nós, ó Pai, essas habilidades. Que nós possamos oferecer a Ti todos os dons, habilidades, capacidades que nós temos. Colocar a serviço do Senhor tudo aquilo que nós podemos ministrar, para que não hajam lacunas, murmurações ou reclamações, ó Pai, no meio da Tua igreja. Desperta-nos, ó Pai, a atenção. Nos revela, Senhor, aonde é que nós podemos trabalhar e servir, para que assim a Tua igreja ela possa crescer saudável para a Tua honra e para a Tua glória. Essa é a nossa oração, ó Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.